Olá! Estamos iniciando a nossa última competência dos estudos de ética e cidadania, onde vamos conhecer sobre a ética dos direitos humanos e o que é essa ideia de cidadania. Vamos lá? Qual a relação que existe entre ética, direitos humanos e cidadania? O professor jurista Dalmo Dallari diz que o mais valioso dos bens é a pessoa humana e a sua dignidade. Para conhecermos um pouco mais sobre o que seja essa ideia dos direitos humanos e como ela evoluiu na história, vamos assistir um vídeo muito interessante que conta a história dos direitos humanos. No início não haviam direitos humanos. Se você estivesse no lado certo, estaria seguro, e se não estivesse, não estaria. Então o homem Ciro o Grande decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em um tablet de barro conhecido como Cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiram naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo o rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daqueles no poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência, antes que o rei percebesse de que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, e a América nasceu. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução para seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior e eles insistiram de que estes direitos não foram inventados. Eles são naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se a imperador do mundo. Ele quase conseguiu, mas os países da Europa juntaram forças e o derrotaram. Os direitos humanos eram novamente um tema quente. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa, mas somente na Europa. O resto do mundo, de alguma forma, ainda não estava incluído. Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios massivos da Europa. Então, um jovem advogado indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E, em face à violência, ele insistiu de que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. 2 guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra, em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção. Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Então os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? São a proclamação de Ciro? A lei natural de Roma? A declaração da França? Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplica absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos. Você imaginava que para que a gente chegasse hoje na ideia de direitos humanos, nas leis que nos protegem, tivesse sido uma história tão longa? Isso faz de você responsável em proteger
e lutar pelos seus direitos humanos. O que são os direitos humanos? São os direitos considerados válidos para todos os povos e em todos os tempos. Originam-se da própria natureza humana, pelo simples fato de uma pessoa existir. Possui caráter inviolável, intemporal e universal. São direitos históricos, nascidos em determinadas circunstâncias sociais, econômicas, políticas e culturais. Eles foram evoluindo ao longo de vários séculos. Não nasceram prontos, tal qual o conhecemos hoje. Para um direito humano passar a ser garantido em um país, ele precisa ser uma lei e fazer parte da Constituição dessa nação. Quando isso acontece, ele passa a ser um direito fundamental, pois é garantido a partir de uma lei. Conhecer e se reconhecer sujeito de direitos é muito importante para todas as pessoas. Importante você perceber que direito humano é aquele que existe e que você faz parte disso pelo simples fato de você existir. Mas, ainda assim, os países procuraram garantir isso em lei. No caso do Brasil, os direitos humanos estão na nossa Constituição e são chamados por isso de direitos fundamentais, que é quando um direito humano, que é aquele direito reconhecido em qualquer lugar, em qualquer povo, em qualquer época, passa a ser uma lei. Dizemos que ele foi positivado e passou a ser um direito fundamental. A Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos constitui um marco normativo internacional que fundamenta muitas constituições e normas dos países que são membros da ONU. Foi criada após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1949. Tem como objetivo estabelecer garantias a todos os seres humanos contra os abusos de poder cometidos por órgãos dos Estados, definir as responsabilidades dos Estados com a promoção das condições dignas de vida e com seu pleno desenvolvimento, e promover a paz e gerar garantias contra a guerra. Você assistiu no vídeo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos surge logo após a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo estava assustado com toda a violência e toda a atrocidade que aconteceu naquela guerra. E os países resolveram se unir para criar uma norma que todos pudessem seguir de respeito à dignidade e à proteção da vida das pessoas contra a guerra, contra o arbítrio, contra a violência que se viu na Segunda Guerra Mundial. Essa foi a grande função da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma coisa importante, é a partir dela que todos esses direitos humanos reconhecidos passaram também a virar lei nos países, nas nações, a partir da sua incorporação nas constituições federais. A evolução dos direitos humanos. A evolução dos direitos humanos e da ideia de cidadania acompanha o avanço das relações sociais, das mudanças na economia, nos valores, na cultura e na consciência de cada época. Em cada momento histórico, um ideal humano de dignidade deu ênfase a um determinado aspecto da vida e lutou mais por aquela necessidade. Os direitos chamados de primeira geração são os direitos de liberdade, direitos civis e políticos. São direitos individuais de cada pessoa. Os direitos humanos de segunda geração são os direitos sociais e trabalhistas, relacionados à ideia da igualdade entre todos os indivíduos. Os direitos humanos de terceira geração, de dimensão coletiva, são relacionados à garantia de um meio ambiente não poluído e saudável, à proteção dos consumidores contra os abusos das empresas e a garantia da paz mundial. E os direitos humanos de quarta geração fundam o biodireito e a bioética. Guardam referência aos avanços tecnológicos da biotecnologia e da bioengenharia. E ao direito humano à comunicação, que diz respeito ao direito à informação e ao conhecimento. Os direitos humanos é uma construção social e, consequentemente, vai evoluindo na história.
Em cada momento, aquilo que nos incomodava mais foi o objeto da luta das pessoas para conquistar os direitos. Primeiro, as liberdades individuais, os direitos civis e os direitos políticos, o direito de ir e vir, o direito de ter patrimônio, o direito de ter empreender um negócio, de ter um negócio, de criar um negócio. Esses são os direitos civis e políticos, de ser votado e de votar com liberdade e autonomia. No segundo momento, a gente viu a ideia da igualdade. A gente viu que não adianta ter liberdade se os direitos não são iguais para todos, se todas as pessoas não têm as mesmas oportunidades de desenvolvimento. Vem aí os direitos sociais e os direitos trabalhistas, os primeiros direitos de proteção do trabalho. Depois, a gente vê os direitos de terceira geração e de quarta geração, já acontecem no século XX, onde estão relacionados ao bem-estar, ao direito de consumidor, as relações com a bioética e os cuidados que a gente tem com o nosso patrimônio genético, e também um direito fundamental que é o direito de informação e comunicação. Nós vivemos hoje numa sociedade que é chamada de sociedade do conhecimento, porque informação é poder e, consequentemente, garantir às pessoas que tenham acesso à informação para fazer seus próprios julgamentos, para poder se desenvolver, para fazer escolhas livres, é fundamental, que é justamente esses direitos de quarta geração que estão em discussão hoje. As fases de desenvolvimento dos direitos humanos. A evolução histórica dos direitos humanos se configurou em 4 fases. A primeira fase é a positivação. Aconteceu no final do século XVIII. É a materialização dos direitos naturais individuais em direitos fundamentais. A segunda fase é a sua generalização, que aconteceu no início do século XIX, dos direitos civis e políticos que são inerentes à pessoa, independente de raça, etnia, credo, origem, posição social. Incluía a burguesia emergente e excluía a massa de trabalhadores. Houve uma série de pressões sociais e, consequentemente, a ampliação dos direitos de segunda geração, que são os direitos de igualdade, direitos econômicos, sociais e culturais. A terceira fase é de sua internacionalização. Acontece uma agenda internacional. Primeiros tratados de direitos humanos para os países não europeus. A abolição da escravatura em 1807 na Inglaterra, em 1865 nos Estados Unidos com o presidente Abraham Lincoln, em 1869 em Portugal, em 1888 no Brasil com a Lei Áurea e apenas em 1962 na Arábia Saudita e em 1980 na Mauritânia, o último país a abolir a escravatura. Temos ainda a quarta fase de desenvolvimento dos direitos humanos, a sua especificação. Acontece a partir da Segunda Guerra Mundial, século XX. Tem a sua determinação seletiva, ou seja, o reconhecimento de grupos específicos. É o que a gente chama de discriminação positiva, reconhecimento das diferenças, de ser mulher, negros, pessoas com necessidades especiais, imigrantes, refugiados, crianças, idosos, homossexuais, dentre outros grupos. Quando os autores tentam organizar e contar a história da evolução dos direitos humanos, eles procuram identificar a característica de cada tempo que marcou esse processo de construção histórica. Então, nós temos agora, nessa explicação das fases de evolução dos direitos humanos, justamente essas 4 fases que são identificadas. Positivação, quando um direito vira lei, quando um direito se transforma em lei. A ideia da generalização, quando esta lei passa a ser para muitos segmentos de pessoas, para muitos tipos de pessoas, sejam eles nobres, ricos ou pobres, trabalhadores, negros, mulheres,
crianças e idosos. Depois a gente tem a ideia da internacionalização, porque toda a discussão de direitos humanos acontece principalmente nos países europeus e não era estendido esses direitos humanos, esse reconhecimento, para os países colonizados na época, isso no final do século XIX e início do século XX. Então, muitos países colonizados na África, na Ásia, não tinham nenhum direito humano reconhecido. Por isso veio essa ideia da internacionalização, que você assistiu no vídeo, você aprendeu e conheceu uma grande expressão da luta dos direitos humanos, que foi Gandhi, que lutou pela extensão dos direitos humanos na Índia, que era uma colônia inglesa. E por fim, é importante a gente destacar a ideia da especificação, ou seja, quando a gente reconhece que as pessoas são diferentes, a gente também reconhece que ela precisa de proteção diferente. Então é quando vem todas essas leis de proteção das mulheres, dos idosos, das crianças, dos homossexuais, dos deficientes, porque reconhecendo que as pessoas são diferentes, mas ao mesmo tempo reconhecendo que nós precisamos de oportunidades iguais. Muito importante a gente conhecer e valorizar isso, porque nós temos, por exemplo, a lei das cotas, que reconhece que os negros, que os afrodescendentes sofreram uma injustiça tão grande com a escravidão que durou bastante tempo, que hoje eles precisam de uma compensação para que eles possam estar nos mesmos lugares e dispor das mesmas oportunidades que as pessoas brancas. Então, o reconhecimento da proteção das mulheres com a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, são justamente leis que foram criadas para proteger os direitos humanos de segmentos que são diferentes, que são vulneráveis de uma forma diferente. Essa é a ideia desse movimento atual que a gente vive hoje, do reconhecimento da diferença e do reconhecimento da igualdade de oportunidades que todos nós precisamos ter. Cidadania no Brasil. A Constituição Federal de 1988 foi resultado de uma intensa participação popular, sendo elaborada no momento em que o Brasil fazia uma saída negociada de um período de 21 anos de ditadura militar. Era a afirmação de um Brasil democrático, regido pelos ideais da justiça social, da igualdade, da liberdade, da solidariedade, fundamentos dessa nova democracia. Você vai assistir agora um documentário muito interessante que conta a história da Constituição do Brasil de 1988 e de como foi essa intensa mobilização social, de como foi a formação da Constituinte e a elaboração, a escrita da lei e a sua votação no Congresso Nacional. Vamos assistir? A Constituinte foi uma catarse. Se não fosse o Ulisses e o secretário-geral da mesa da Câmara naquela época, o Paulo Afonso, nós tínhamos botado fogo no Congresso. Foi um momento de ilusão. Construímos uma democratização processual no Brasil. Eu era um militante considerado de esquerda. A gente tinha uma noção de que a gente estava mudando o país. A ideia era construir um país novo, um país democrático. Era a criação de um novo Estado. Um momento de liberdade. Foi a última linha de produção de lideranças políticas do Brasil. No início da Constituinte houve muitos embates físicos. Muito tapa. O doutor Luiz sentava naquela cadeira às 2 horas da tarde e saía às 9 da noite. Não fazia nenhum pit stop para ir ao banheiro. Lutei muito por uma constituinte, mas no sentido histórico da palavra. Você imaginava que para que a gente tivesse essa Constituição de 1988, tanta mobilização, tantas pessoas tivessem sido envolvidas nisso? Você imaginava que teve tanto embate político de interesses? Isso gera para você, para mim, para nós, uma enorme responsabilidade de, conhecendo a nossa Constituição e o valor que ela tem para defender e garantir os nossos direitos, que a gente lute por ela, que a gente defenda a Constituição,
que a gente busque fazer com que ela se concretize. Constituição de 1988. A Constituição da dignidade humana e da justiça social. Ela define a imediata aplicabilidade dos direitos fundamentais, que estão no inciso 1º do artigo 5º. Considera como valores máximos a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a justiça como valores substantivos, a cidadania e assume claro compromisso com a sua promoção. Ela estabelece o primado dos direitos fundamentais, colocando-os entre os primeiros artigos e outorgando-lhes o status de cláusulas pétreas, que são artigos e temas que não podem ser modificados ou retirados da Constituição pela via da emenda constitucional, apenas por uma nova Constituinte. Essa definição está no artigo 60, inciso 4º. São elas a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto e universal e periódico, a separação dos poderes em poder executivo, legislativo e judiciário e os direitos e garantias individuais. Essas são as cláusulas pétreas previstas na nossa Constituição. A Constituição do Brasil de 1988 ficou conhecida como a Constituição Cidadã, justamente porque nos seus fundamentos está a proteção e a ideia da dignidade humana, da liberdade, da justiça social e da igualdade. O Brasil saía de um período de ditadura militar, onde muitas mortes, prisões arbitrárias, muita violência aconteceu. O cerceamento das liberdades, fechamento do Congresso Nacional, e para que o Brasil pudesse se proteger de um período tão difícil, um período tão horrível e violento da nossa história, buscou colocar na lei, colocar na nossa Constituição uma série de componentes de proteção das pessoas. Esse é o grande destaque da nossa Constituição, a proteção máxima da dignidade humana, da igualdade, da liberdade e da justiça social. Você percebeu como ocorreu a evolução dos direitos humanos e da cidadania? Uma construção social de mais de 300 anos? E como toda essa construção da humanidade se concretizou na nossa Constituição brasileira? Conhecer essa história é fundamental para que você possa agir de forma consciente dos seus direitos e das suas responsabilidades para o fortalecimento da nossa democracia, para a promoção da dignidade humana de todas as pessoas, da justiça e da paz. Ser cidadão ou cidadã é agir assim em todas as dimensões da vida, inclusive na vida profissional. Conhecer a história dos direitos humanos e da nossa Constituição brasileira, da nossa Constituição cidadã, é a gente perceber que uma lei só é para valer se a gente acredita nela, se a gente faz a nossa parte, se a gente se reconhece como sujeito de direitos e como a gente reconhece que todas as pessoas também são sujeitos de direitos. Ser cidadão é isso, é comportar-se de forma a garantir o bem comum, a ideia da paz, a ideia da democracia, a ideia da justiça social, a ideia da liberdade, da igualdade para todas as pessoas. E esta forma de se comportar na vida é importante que a gente também leve para o nosso comportamento, para a nossa conduta no ambiente profissional. Finalizamos os nossos estudos de ética e cidadania, onde procuramos conhecer e reconhecer a ética dos direitos humanos e a ideia da cidadania. Espero que você tenha aproveitado bastante e sucesso!